gente vai falar de um problemão que aconteceu durante a gestão da pandemia em muitos municípios pelo país, que tem a ver com a aplicação mínima de valores baseados na arrecadação dos estados, dos municípios e da União para a área do ensino. Não é segredo para ninguém que a pandemia virou o mundo de cabeça para baixo. Além de todo o sofrimento, de todas as vidas que foram perdidas e de todo o impacto econômico para empresas e para famílias e para a economia do país mesmo, a administração pública também sofreu os impactos disso, principalmente quando a gente fala do gerenciamento dos recursos e das demandas durante esse período. E até hoje tem gestores públicos que estão lidando com as consequências da gestão durante o período ali de pandemia de 2020 e 2021. É claro que boa parte da verba pública foi repassada para a área da saúde durante esse período. Mas você sabia que existe um percentual mínimo que precisa ser repassado também para a área do ensino? E que esse percentual continuou válido durante o período da pandemia. Então você imagina o problemão que isso gerou para a administração, que precisava realocar a maior parte de recursos possível, uma grande quantidade de recursos para a área da saúde pública, mas que ainda assim tinha uma obrigação constitucional de efetuar uma aplicação mínima na área do ensino. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Raíza, eu sou advogada, professora e atualmente eu atuo como procuradora municipal. Tenho me dedicado a produzir conteúdos voltados para esse universo da administração pública e da carreira de assessoria e consultoria jurídica para a administração. Um dos valores mais importantes que eu tenho na minha carreira é porque eu realmente acredito, e já acredito nisso há um bom tempo, que o serviço público ele pode ser íntegro, correto e muito eficiente ao mesmo tempo. Um dos valores mais importantes que eu tenho na minha carreira profissional é demonstrar que o serviço público ele pode ser íntegro, correto e eficiente ao mesmo tempo. Eu realmente acredito nisso. E hoje eu tenho tentado usar a experiência que eu tenho, esses anos de formação do direito e a experiência que eu tenho no serviço público para ajudar a formar outras pessoas movidas pelo mesmo objetivo. Atuar numa carreira que seja promissora, que seja bem remunerada, mas que seja principalmente impactante, que consiga impactar a vida de várias pessoas ao mesmo tempo de uma forma positiva. Mas para que um candidato se torne apto a atuar com assessoria e consultoria jurídica para a administração, ele vai precisar ser familiarizado com os problemas que chegam à mesa de um gestor público todo santo dia. E é esse o objetivo do vídeo de hoje. A gente vai falar de um problemão que aconteceu durante a gestão da pandemia em muitos municípios pelo país, que tem a ver com a aplicação mínima de valores baseados na arrecadação dos estados, dos municípios e da União para a área do ensino. O que acontece quando esse gestor não consegue aplicar esse valor mínimo? Da onde vem essa obrigação, né? Qual é esse percentual? E principalmente, qual foi a solução adotada pelo Poder Legislativo para minimizar os efeitos, tá? E as consequências da ausência de aplicação desse recurso durante o período da pandemia. Então vamos lá, sem mais enrolação, produção, roda a vinheta. Quando a gente fala de tributo, a gente tem uma noção de que tributo é tudo imposto. Mas na verdade, o tributo é um gênero do qual fazem parte várias espécies. Uma das espécies que nós temos, a gente não tem a pretensão aqui de falar sobre cada espécie tributária hoje, o tema do vídeo de hoje não é esse, mas uma das espécies, né, do gênero tributo é o imposto, e é uma espécie significativa. A gente tem impostos municipais, impostos estaduais e impostos federais. Uma das características do imposto, na verdade, é que ele não tem uma destinação vinculada para a arrecadação daquele valor. Como assim, Raíza? Quando você paga, por exemplo, um imposto, o órgão, o ente público que recebe aquele valor, ele não tem uma despesa específica atrelada àquela arrecadação. Então o gestor ele não é obrigado a pegar aquela quantia arrecadada e aplicar especificamente numa área, segurança, a reforma da rua tal, ele não é obrigado a fazer isso. Na verdade, a Constituição Federal até veda a vinculação da receita de impostos a um programa específico ou uma atividade específica. Não é possível que o ente público faça isso. Mas quando a gente fala que é a regra, você já imagina uma exceção, não é mesmo? E nesse caso, eu vou te dar duas exceções trazidas pelo texto constitucional para essa regra da ausência de vinculação da receita dos impostos. A primeira exceção
a essa regra é que existe um repasse que precisa ser feito de um ente político para o outro com base numa fatia ali do valor que é arrecadado nos seus próprios impostos. Então deixa eu explicar isso melhor. Quando você vai lá pagar o IPVA, você paga o IPVA para o Estado. O IPVA é um imposto estadual. Então, você vai pagar o documento do carro, você vai lá e paga o IPVA também, que é um imposto estadual. Mas a Constituição Federal, ela diz que vai pertencer aos municípios 50% do valor arrecadado pelo Estado, com base, a título de IPVA, né, a gente está falando do IPVA, com base nos veículos que foram licenciados naquele município. Então eu, por exemplo, que resido em Balneário Piçaras, o meu veículo está licenciado aqui, foi licenciado em Balneário Piçaras. Mas quando eu pago o IPVA, eu não pago o IPVA para o município, o IPVA pertence ao Estado. Mas por força constitucional, 50% do valor arrecadado pelo Estado com relação aos veículos aqui licenciados em Balneário Piçaras vão ficar no município. E o Estado ele tem obrigação de fazer esse repasse, porque é uma previsão constitucional e é um repasse obrigatório. Veja que nesse caso, parcela desse valor arrecadado sim, e esse percentual já foi fixado na Constituição, 50% para o IPVA, essa parcela é sim vinculada, porque o gestor público não vai ter opção a não ser fazer o repasse desse percentual. A segunda exceção à regra de não vinculação da receita ali dos impostos é exatamente o tema que a gente vai tratar no vídeo de hoje, que é um percentual mínimo que precisa ser aplicado com base na arrecadação dos impostos na área da saúde e na área do ensino. A Constituição Federal, ela traz primeiro a previsão de que para a saúde pública, uma lei complementar vai fixar o percentual mínimo que o gestor não pode deixar de aplicar com base no valor que ele arrecada a título de imposto. Então a União, ela vai ter um valor ali fixado na lei complementar, que ela precisa do valor total que ela arrecada, descontadas ali as deduções obrigatórias, ela precisa repassar um percentual desse valor arrecadado para os estados e para os municípios. A mesma coisa acontece com cada estado, que vai ter a obrigação de fazer esse repasse para os respectivos municípios situados no seu território. Com relação ao ensino, a própria Constituição Federal já fixa esse percentual, que é de 18% para a União e de 25% para estados e municípios. Quando a gente fala desse valor arrecadado, né, e a gente já fala da fixação do percentual, você tem que lembrar que para a saúde esse percentual vai ser fixado na lei complementar e para o ensino eu já tenho um valor fixo ali determinado pelo próprio texto constitucional. Então, a primeira exceção, ela diz respeito a uma transferência de um ente para o outro, uma transferência obrigatória de um ente para o outro. Já a segunda exceção vai dizer respeito a uma aplicação mínima para áreas específicas. Então veja que quando eu falo que a arrecadação do imposto não é vinculada, não é destinada a uma atividade específica, isso não vai servir para esses casos, para esse percentual mínimo na saúde e no ensino, porque essa aplicação é obrigatória. O ente até pode aplicar mais, mas nunca pode aplicar menos. E quais são as consequências pela ausência desse repasse? Olha, se esse tema não fosse importante, a gente não ia estar aqui fazendo uma aula sobre ele. Então, na verdade, eu quero explicar para você que existem várias consequências pela ausência de aplicação mínima nas áreas de saúde e no ensino. A primeira consequência importante é a possível rejeição das contas daquele gestor. Quando a gente tem que lembrar que o Poder Executivo, ele vai ter as suas contas daquele ano julgadas pelo respectivo legislativo. Então, o prefeito, ele vai ter as contas julgadas, né, aprovadas ou rejeitadas pela Câmara de Vereadores, com o auxílio do Tribunal de Contas, que vai emitir um parecer. Da mesma forma, o governador também vai ter a aprovação ou a rejeição das suas contas pela Assembleia Legislativa, com a aprovação, com o parecer do Tribunal de Contas Estadual. Então, isso é uma informação importante, porque a ausência de aplicação mínima desses recursos pode gerar a rejeição das contas daquele chefe do executivo. E isso vai gerar consequência pecuniária não apenas para o ente, né, para aquele município, para aquele estado, mas também para o respectivo gestor. Isso é muito grave, a rejeição das contas. Mas não é a única consequência. A segunda consequência pela ausência de aplicação mínima é a hipótese de responsabilização civil, criminal ou administrativa desse gestor. Então, o gestor que está ali fazendo o gerenciamento dos recursos durante aquele ano
de exercício financeiro, ele pode ser responsabilizado se não ficar comprovada a aplicação mínima e constitucional nas áreas de saúde e educação. Uma terceira consequência, para você entender a gravidade do problema, é justamente a proibição de que aquele ente público receba subvenções, auxílios, transferências voluntárias. Então, essa transferência voluntária de recurso, ela é muito importante, inclusive é o que reforça essa cooperação entre os entes, porque o nosso federalismo, ele instituiu uma forma em que a União ela concentra as competências, as responsabilidades e também concentra a maior parte dos recursos arrecadados ali. Então, estados e municípios ainda são muito dependentes dos valores que são repassados pela União. Então, a consequência disso é que aquele estado e aquele município pode ficar temporariamente suspenso de receber recurso para a implementação dos seus projetos, das suas políticas públicas. Isso vai gerar uma consequência não só para o gestor, mas para aquela população local também, que é a destinatária final daquele recurso. Então, existe uma consequência não só para o gestor, mas também para o ente público, né? Para o município ou para o estado. Uma outra consequência, acho que a gente já está na quarta consequência, pela ausência da aplicação mínima, é a hipótese de intervenção federal. Se você não tinha entendido a gravidade do problema até agora, deixa eu te explicar uma coisa. A forma como existe o nosso federalismo aqui é que cada ente político, né, cada município, cada estado e a própria União, eles são autônomos e são independentes. Então, a Constituição Federal traz uma lista de direitos e uma lista também de obrigações. Então, de direitos que pertencem ao ente e de obrigações ou competências constitucionais atribuídas a cada um desse ente. Então, cada ente vai ter a sua obrigação. Então, um não pode interferir no outro, porque isso viola o Pacto Federativo, que é justamente essa cooperação entre os entes, mas essa autonomia que existe entre eles. Quando o Constituinte fixa uma hipótese de intervenção de um ente político no outro, intervenção na autonomia administrativa, na autonomia financeira, quando ele faz essa intervenção de que um gestor de um ente pode interferir na administração do outro gestor, é porque de fato aquela consequência ali é grave e só se justifica se for para restituir, se for para restabelecer a ordem constitucional. Então é isso que acontece. Existe a possibilidade de a União intervir no Estado-membro e de um Estado-membro intervir em um município situado no seu território se não houver aplicação mínima dos valores a títulos aplicados na saúde e no ensino. Então, uma quarta consequência é a hipótese de intervenção federal ou intervenção estadual. Tá, Isa, mas se você está falando assim que é algo tão grave, já aconteceu, já deu algum problema? Algum ente público já deixou de fazer a aplicação? Já. E isso nos leva ao caso que eu trouxe para a gente discutir aqui hoje, que foi julgado no ano passado, no ano de 2021, pelo Superior Tribunal de Justiça, ou STJ. Em 2005, o Estado do Rio de Janeiro deixou de fazer a aplicação mínima dos valores na área de saúde pública. O que aconteceu? O Ministério Público Federal, à época, entendeu que havia prejuízo e ingressou com uma ação civil pública contra o Estado. O objetivo dessa ação era obrigar o Estado do Rio de Janeiro a fazer a devolução integral do valor que deveria ter sido aplicado à época ali no exercício de 2005 para a área de saúde pública. Então o MPF entendeu que havia prejuízo naquele caso e que todo o valor deveria ser reposto. Bom, essa ação foi parar no TRF da 2ª Região, tá? Que foi o tribunal ali competente para julgar, e o tribunal decidiu à época que pela aplicação de uma penalidade de multa no valor de 10% em cima do valor que deveria ter sido repassado à época. E que ele entendeu, olha, eu não tenho como mexer na dotação orçamentária, porque a dotação já mudou, ela é feita ano a ano, ela vai depender do repasse das leis orçamentárias, da edição de leis orçamentárias, então eu não mexo na dotação, mas eu vou condenar esse ente público ao pagamento de uma multa no valor de 10%. Isso vai ser suficiente para repor o dano. Bom, essa ação foi parar no Superior Tribunal de Justiça. Só fazendo um adendo aqui, essa decisão, ela se fundamentou no fato de que o Estado, por mais que não aplicou o percentual mínimo na área da saúde, ele utilizou esse recurso em uma outra área. Então não é uma hipótese de desvio de dinheiro, na verdade foi uma hipótese de desvio de finalidade. Então o valor foi aplicado. E foi aplicado
aplicado respeitando o interesse público. Então essa seria uma justificativa ali para minimizar a condenação em 10%. Só que isso foi parar no Superior Tribunal de Justiça, no STJ. E chegando lá, a matéria foi um pouquinho diferente, o entendimento foi um pouco diferente. O tribunal entendeu que, na verdade, não havia possibilidade de aplicar uma multa de 10%, porque eu vou condenar dentro do valor do dano. Então eu tenho que provar o efetivo prejuízo e esse vai ser o valor da condenação. 10%, né, não ajudaria, não resolveria o problema. Justamente por causa disso, ele entendeu que quando um ente público não faz o repasse constitucional para aquela respectiva área, ele vai ser condenado a fazer o repasse integral do valor que deveria ter sido pago à época. E foi isso que aconteceu com o Estado do Rio de Janeiro. Ele foi condenado a fazer o repasse do valor integral, porque o STJ entendeu que a multa de 10% não ia reduzir o prejuízo e que não há uma hipótese de o tribunal autorizar simplesmente afastar a regra constitucional, mesmo que o valor tenha sido aplicado em outra área. Então, olha o entendimento que foi conferido pelo STJ. Ele disse, mesmo que esse valor de fato tenha sido utilizado em prol do interesse público, o fato é que não foi utilizado para a área da saúde ou para a área do ensino, que era a área de recebimento obrigatório. Então, nesse caso, eu tive o descumprimento de uma obrigação constitucional pelo gestor e o ente seria, sim, obrigado a devolver o valor integral e aplicar efetivamente na área da saúde. Então, esse era o entendimento, né, do Superior Tribunal de Justiça, foi o entendimento nessa tese e se fixou essa tese de que quando o Estado não faz o repasse, a aplicação mínima, ou o ente público não faz a aplicação mínima, depois, na condenação, ele vai ser obrigado a devolver o valor integral e não multa de 10%. Só que isso a gente está falando de um fato que aconteceu em 2005. O que isso tem a ver com a pandemia? Na pandemia, a gente teve o inverso, né? A área que foi prejudicada ali não foi a saúde, mas pelo contrário, foi o ensino. Isso por quê? Por conta do fechamento de escolas, a gente teve a redução de custos dentro dessa área. Então, eu tive redução com transporte escolar, redução nas contratações temporárias. Então, a parcela do recurso municipal ou estadual que ia para a área do ensino acabou, por vezes, sendo realocada para suprir as demandas de saúde pública por conta da pandemia. Então a gente teve uma inversão ali, né? O caso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, perdão. Esse caso do Estado do Rio de Janeiro, a gente teve uma deficiência na área da saúde, mas a pandemia, ela gerou um problema muito grande para gestores públicos, principalmente na área da educação, na área do ensino. E aí, só para mostrar para vocês que isso não foi um problema isolado, tá? Existe uma pesquisa do CIOP, que é um sistema de informações sobre orçamentos públicos em educação, que mostra que no ano de 2020, dos 5.200 municípios que fizeram suas respectivas declarações ali dentro desse sistema, 316 deles não conseguiram fazer a aplicação mínima ali de 25%. Então, veja, a gente está falando de um percentual alto, tá? De uma quantia alta de municípios, 316 municípios não conseguiram e estão aí com essa bomba no colo para poder resolver. E aí que entra a Emenda Constitucional 119 de 2022. Essa emenda, ela foi publicada em 28 de abril de 2022, então ela é recente. Esse projeto de alteração constitucional, ele já foi discutido ano passado, ele saiu na mídia, você talvez até tenha ouvido falar sobre ele, mas o fato é que essa alteração acontece agora, efetivamente, na publicação da Emenda à Constituição. E o que veio fazer? O que significa e representa essa Emenda à Constituição? Na verdade, é uma solução adotada pelo Legislativo para esses entes públicos que não conseguiram fazer as suas respectivas aplicações mínimas na área do ensino. Então, essa emenda veio para resolver o problema na área da educação. Então, a primeira coisa que dispõe, que trata, né, essa emenda, é que vai afastar a responsabilização civil, administrativa e criminal do gestor ou do próprio ente público pela ausência de aplicação mínima na área do ensino. Só que existe uma medida compensatória. Então a gente pode dizer, em resumo, que essa emenda à Constituição veio para resolver um problema, mas veio para impor uma compensação pela ausência de aplicação. Então ela diz assim, olha, quem não conseguiu fazer a aplicação mínima no ano de 2020 e 2021 vai poder fazer isso até o final do ano de 2023. Então vai ter que repassar o valor daquele exercício financeiro e mais o valor, a diferença que deveria ter sido aplicada à época, em 2020 ou em 2021.
Então, se o gestor teve problema em um desses anos, 20 ou 21, ele vai poder fazer essa aplicação, tá? Até o final do ano de 2023. Então, a gente teve, na verdade, uma extensão do prazo, né? O prazo de um ano saiu para 4 anos, 3 anos ou 2 anos, dependendo de qual vai ser o momento ali que esse gestor vai fazer essa compensação. A segunda consequência dessa emenda à Constituição é afastar aquela proibição de que o ente público não vai mais poder receber transferência voluntária porque não aplicou o valor percentual mínimo. Então, como eu vou ter essa extensão do prazo, o ente público não está em mora, não está em atraso, não é mesmo? Porque veja que o atraso vai ser a partir do ano de 2023. Então, por conta disso, a gente pode dizer que quem não conseguiu fazer isso em 2020 e 2021 não vai ficar impedido de firmar acordo, subvenção, receber auxílio e nem de receber transferências voluntárias por conta especificamente desse critério. Se tiver outras restrições aí, é outra história, mas por conta da ausência de aplicação na área de ensino, não pode por força da emenda à Constituição 119, tá bom? Uma outra consequência que é afastada também é a hipótese de intervenção federal. Então a gente até vai poder ter intervenção federal ou estadual, desde que seja por um outro motivo e não por esse motivo que a gente está tratando agora. Então veja, a emenda trouxe uma hipótese de compensação. Eu quero que você compreenda a importância dessa emenda à Constituição, como que ela resolve um problema enorme para os municípios, né, que não conseguiram fazer a sua respectiva aplicação mínima no período dentro do prazo legal. E veja que a gente não está falando de desvio ilegal de recurso público, tá? A gente está falando de uma alteração da destinação daquele recurso, principalmente para a área da saúde. A gente teve um outro instrumento normativo, que foi a Lei Complementar 173 de 2020, que também veio para fazer várias flexibilizações para a administração pública, para que pudesse lidar com a gestão da pandemia durante os anos de 2020 e de 2021. Então essa alteração constitucional, ela vem para reforçar essa flexibilização normativa que aconteceu, não para privilegiar um gestor ou outro, de forma nenhuma, mas para compreender que foi uma situação excepcional, que gerou consequências jurídicas e que até hoje está gerando consequências jurídicas para a administração. Uma outra coisa que você tem que perceber também é que quando a gente fala da proibição de recebimento de transferência voluntária, quem é afetado não é o gestor só, por si só, né, mas a população local. Então, quando eu tenho uma flexibilização por conta de uma situação extraordinária, de uma situação que não estava exclusivamente nas mãos do gestor, eu tenho um entendimento, né, do Poder Legislativo e do Poder Legislativo Federal, já que essa PEC ela veio do Senado, né? A gente tem um entendimento de que, de fato, é necessário abrir uma margem ali para regularizar a situação. Então, impor uma medida de compensação tem exatamente essa finalidade, regularizar a ausência do repasse. Então, o ente vai ter que fazer esse repasse sim, só que num prazo estendido. Você sabia disso? Você já conhecia essa emenda à Constituição? Se você não conhecia, coloca aqui pra gente, tá? E olha só a importância de você estar atualizado, não só com as alterações, né, normativas, alteração da Constituição, das leis, mas também com as recentes decisões dos tribunais brasileiros sobre principalmente a gestão da pandemia, a gestão no setor público, tá, da pandemia. É importantíssimo que a gente esteja atualizado, principalmente porque se você está tentando ingressar na administração pública, você vai precisar conhecer essas soluções, porque isso, por vezes, você vai ter que apagar incêndio, né? E essa emenda à Constituição, ela vem justamente para quem está nessa posição agora de apagar um incêndio, de resolver um problema por conta desse período aí que nós vivemos. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido relevante para você. Não esquece de curtir o vídeo, de deixar nos comentários sugestão de tema para a gente trazer aqui em outros momentos e de me dizer o que você achou. Ó, um beijo e até a próxima!